Muitas pessoas só percebem que fizeram uma holding errada quando o problema já apareceu. E quase nunca o problema é a holding em si. O problema é a forma como ela foi feita. Eu costumo dizer o seguinte: holding não é remédio milagroso. Ela não funciona sozinha. Ela precisa de critério, estratégia e principalmente de responsabilidade jurídica. Hoje eu vou te mostrar os erros mais comuns na transferência de bens que transformam uma boa ideia em um grande risco patrimonial. Se você já tem uma holding, esse vídeo pode evitar prejuízos sérios. Se você ainda não tem, esse vídeo pode te poupar de erros caros. Este conteúdo complementa o vídeo anterior. Então, se você ainda não assistiu, recomendo que volte um passo. Aqui nós vamos aprofundar mais um pouco. O erro mais comum e mais perigoso é achar que tudo deve ir para dentro da holding. Não deve. Holding não é depósito de bens, é uma estrutura patrimonial com finalidade específica. Quando você coloca dentro da holding bens de uso pessoal, bens sem função patrimonial, bens com litígio, bens com pendências jurídicas e fiscais, você cria confusão patrimonial, fragilidade jurídica e risco fiscal. Cada bem que entra na holding precisa responder a uma pergunta simples: por que esse bem precisa estar aqui? Se não existe uma justificativa clara, jurídica e econômica, esse bem não deveria estar ali. Imóvel de moradia da família, veículo de uso pessoal, bem sem renda, sem estratégia e sem função sucessória. Quando tudo isso é jogado dentro da holding, a estrutura perde o sentido e passa a ser facilmente questionada. Holding sem critério deixa de ser planejamento e vira confusão organizada. Outro erro gravíssimo é transferir bens para a holding sem analisar os impactos tributários reais. Aqui é onde muitas famílias se frustram. Elas criam uma holding achando que vão economizar imposto e acabam pagando mais, tá? Uma explicação clara. Na transferência de bens podem surgir ITBI, ganho de capital, impacto no imposto de renda futuro, custos de manutenção na estrutura, tributação sobre rendimentos. Nada disso pode ser ignorado. O imóvel transferido sem planejamento, ele pode gerar um ganho de capital imediato. Outro pode gerar tributação futura mais pesada. Outro ainda pode aumentar o custo da renda mensal. Planejamento patrimonial sério começa não pelo imposto, ele começa pela estratégia. O imposto ele é a consequência, nunca o ponto de partida. Quem monta a holding só pensando em imposto, monta uma armadilha para si mesmo. Talvez agora, vou te falar o erro mais silencioso e mais perigoso. Holding sem regras claras. Eu pergunto: quem administra? Quem decide? Quem recebe renda? Quem pode vender bens? O que acontece em caso de conflito? E em caso de morte ou incapacidade? Quando essas respostas não estão no papel, o patrimônio vira palco de disputa emocional. A holding ela não elimina conflitos. Ela precisa ser usada para organizá-los antes que existam. Sem regras, herdeiros disputam poder, decisões ficam travadas, a empresa familiar sofre, o patrimônio perde eficiência e o patrimônio sem regra vira motivo de briga, não de proteção. É aqui que muita gente se confunde. Quando alguém diz holding dá problema, na maioria das vezes, o que deu problema não foi a holding, foi uma má estruturação, porque a holding bem feita, ela protege, organiza, reduz conflitos, facilita a sucessão. Uma holding mal feita, ela expõe os problemas, ela confunde, ela gera litígio, aumenta risco fiscal e jurídico. Então, a holding não é o problema, a falta de planejamento sim. Transferir bens para uma holding exige análise jurídica, análise tributária, análise familiar e análise patrimonial. Não existe fórmula pronta, existe estratégia personalizada. O planejamento patrimonial ele não pode ser feito com pressa, nem por modismo, nem por alguém que disse que todo mundo está fazendo. Holding bem feita, ela protege, holding mal feita, expõe. Se você quer aprender a estruturar corretamente, com critério, segurança e consciência, se inscreva no canal agora. Na descrição desse vídeo, deixei um material para te ajudar
a entender os primeiros passos antes de qualquer decisão. Planejamento patrimonial não é sobre improvisar, é sobre proteger o que levou uma vida inteira para se construir. Vou fazer uma palestra sobre planejamento patrimonial da família, onde vou te explicar claramente a maneira de você estruturar a sua holding patrimonial.